Eu sou a Lívia Baltieri, né? Como a Ana falou, sou terapeuta ocupacional. Vou fazer uma correção, porque eu não estou mais na coordenação do serviço de residência terapêutica. Eu estou agora no CAPES AD, que é CAPES Álcool e Outras Drogas. Então, hoje eu vou falar sobre estimulação neurocognitiva para crianças. Acho que a gente já pode começar, né, Ana? Sim, pode fazer o compartilhamento. É a primeira vez que eu faço uma aula pelo Zoom, então qualquer coisa vocês vão me auxiliando, tá? Se não estiver conseguindo ver, eu vou então compartilhar aqui a tela. Então, eu vou falar um pouco para vocês, para a gente contextualizar, né, o porquê da estimulação neurocognitiva de crianças, a importância do brincar, a importância dos jogos, a importância da estimulação afetiva também, né, dos estímulos afetivos, dos estímulos ambientais, que são muito importantes durante a infância. Então, o que é desenvolvimento infantil? Né? Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, sobre o que a gente está falando? Lívia, Oi. desculpa interromper, está com um pouco de ruído. Você está com fone, ou tem algum outro dispositivo ao lado? Eu estou com fone. Acha melhor Agora tirar? melhorou. Agora melhorou. Tá. Qualquer coisa é só falar que eu tiro. Você prefere. É que eu coloquei o fone, na verdade, para eu conseguir ouvir vocês melhor, mas eu posso Não, ficou tirar. perfeito agora. Estava com ruído, mas agora está ótimo. Pode continuar. Desculpa atrapalhar. Imagina. Então, o desenvolvimento infantil, ele é um processo pelo qual as crianças passam. E ele tem o intuito, né, de aprimorar diversas capacidades. Então, a área cognitiva, a área motora, a área emocional e a social. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente está falando de um conjunto de aprendizados que pouco a pouco vai tornando a criança cada vez mais independente e autônoma. Então, é muito importante, né, a gente ter essa consciência. E quais são os tipos de desenvolvimento infantil? A gente tem desenvolvimento afetivo, que está relacionado aos sentimentos e às emoções e é perceptível por parte da criança desde a fase de bebê. O desenvolvimento afetivo, ele começa, na verdade, desde a gestação. Então, é muito importante. Quando uma criança chega para avaliação, né, no consultório, a gente sempre pergunta como foi a gestação, como foi essa concepção, se era uma gravidez planejada, se era desejada, se teve alguma intercorrência durante a gestação, porque isso é muito importante. Às vezes os pais perguntam, mas para que saber isso? Isso tem importância? Então, tem muita importância, por isso que a gente sempre faz essas perguntas, tá? E até eu coloquei até aqui no final que é muito importante saber, porque para que essa criança possa desenvolver a sua inteligência emocional e no futuro não tenha problemas afetivos. Então, por isso que a gente faz essas perguntas, esses questionamentos durante a avaliação sobre o desenvolvimento afetivo. Aí a gente tem o desenvolvimento cognitivo, e quando a gente fala em cognição, a gente está falando sobre a parte intelectual, sobre o desenvolvimento intelectual. E na área cognitiva, a gente tem a atenção, o raciocínio, a linguagem, a memória, as funções executivas, que são a capacidade de resolver problemas. São diversas funções cognitivas que são inerentes ao desenvolvimento cognitivo. E esse desenvolvimento, assim como os outros, eles são desenvolvidos com o tempo. Então, ele não acontece de uma vez, ele acontece gradativamente. Tá? O desenvolvimento físico,
é o desenvolvimento pelo qual a criança adquire habilidades motoras. Então, a gente também sempre pergunta: com quanto tempo essa criança sentou sozinha sem apoio? Com quanto tempo ela engatinhou? Com quanto tempo ela foi em pé? Com quanto tempo ela sentou? É, quanto tempo ela pulou? Com quantos anos ela conseguiu amarrar o próprio sapato, comer sozinha? Quando começou a andar, né, a pular? Então, tudo isso é muito importante saber. Tá? Essas atividades do desenvolvimento físico, elas requerem mais precisão e são também graduais. Né? A criança não vai começar a andar antes de sentar sem apoio, por exemplo. E tem as atividades do desenvolvimento físico, como, por exemplo, a coordenação motora fina, que é o escrever, né? O alinhavar. Tudo isso também é gradativo e depende de um desenvolvimento cognitivo anterior, né? O desenvolvimento físico anterior. Então, por isso que a gente fala que é tão importante as crianças irem para a pré-escola, por exemplo. Por isso que é tão importante as atividades com massinha, as atividades de alinhavo, porque tudo isso vai fortalecendo e vai facilitando a coordenação motora fina. E aí tem o desenvolvimento social, que é quando a criança aprende a interagir em sociedade. O brincar, ele é muito importante no desenvolvimento infantil, porque ele está diretamente relacionado com esse tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento social. É através da socialização que as crianças desenvolvem certas habilidades de interação, noção de limites. Então, essa interação social, esse desenvolvimento social, ele é muito importante, tá? Aí eu coloquei aqui que a trajetória que uma criança percorre desde que começa a deixar de ser bebê, que é a dependência total que ela tem pelo seu cuidador, né, pela mãe, pela avó, pela pessoa que cuida dessa criança, pelo pai, até começar a se transformar em um ser mais independente e autônomo, está relacionado tanto às condições biológicas como aquelas proporcionadas pelo espaço familiar e social com o qual interage. Então, todo esse desenvolvimento infantil, ele está correlacionado às condições biológicas, então, que são inerentes ao ser humano, as questões que a gente traz, as questões genéticas, né, que a gente herda dos nossos pais, como as questões do espaço familiar, então, se essa criança é acolhida, quanto essa família está disponível para essa criança, o quanto essa mãe está disponível após o nascimento do bebê, até durante a gestação, quais são as emoções experimentadas, se tem alguma utilização de substância psicoativa, até as condições sociais, então a escola que essa criança está inserida, a vizinhança, tudo isso reflete no desenvolvimento infantil. Então, isso é muito importante saber. Deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação. Não sei se dá para ir escrevendo, Ana, ou se as pessoas podem ir falando. Quem quiser, porventura não quiser escrever no chat, quiser ligar o áudio nesse momento, fica à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer pelo áudio. Alguém tem alguma pergunta? Se está dando para entender também, né? Porque eu não sei como que está para vocês. Então, eu vou continuando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode pedir para parar, pode perguntar, tá bom? Então, como eu falei, é muito importante que a gente saiba que o desenvolvimento infantil, ele não acontece de forma linear.
Então, as mudanças vão ocorrendo de forma gradativa, né? Então, elas vão se sucedendo, se superpondo. Então, a criança vai agregando mais informações, mais conhecimentos, e aí ela vai conseguindo se desenvolver. E durante essa evolução, a criança experimenta avanços e retrocessos. Então, ela avança e ela retrocede. E isso é uma coisa muito particular de cada um. A gente não pode generalizar que vai ser tudo igual para todos. Lógico que a gente tem o que é esperado, mas não que seja vai realmente acontecer. Tá? Então, isso, os pais também têm muitas dúvidas e muitas aflições, né? Comparam muito uma criança com a outra, então a gente tem que saber que o desenvolvimento acontece de forma linear e individual. Não é bom antecipar etapas. Então, a gente tem que estimular a criança e não gerar conflitos para essa criança. A gente deve acompanhar a construção da personalidade de cada indivíduo, respeitando que cada idade tem um jeito próprio de se manifestar. Então, a gente não pode cobrar que uma criança de 1 ano tenha a mesma maturidade emocional de uma criança de 7 anos, por exemplo. Então, a gente tem que conhecer e respeitar cada etapa do desenvolvimento infantil. E a gente pode pensar, né? O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes e cada um de nós, seres humanos, somos diferentes. Então, desde a impressão digital até tudo, né? A gente não tem nada um igual ao outro. E é a vivência de valores que a gente vai aprendendo, que essa criança vai aprendendo. O apoio emocional que ela recebe dos familiares, as habilidades cognitivas inatas do indivíduo, então, que ela já herda, né, geneticamente, e já vem durante a gestação, como eu falei, tudo isso é o que transforma cada um de nós em um ser único. Além da... Bem magrinho. E bonita, bem bonita mesmo. Acho que alguém ligou o microfone e falou alguma coisa, eu não entendi. Lívia, o áudio estava cortando, aparentemente voltou tudo bem de novo. Mas nós temos 2 perguntas para você aqui no chat. A Lucimara pergunta que jogos podemos fazer para estimular esse desenvolvimento em cada etapa. E a Mariana gostaria de saber quando podemos perceber o atraso no desenvolvimento. Se o seu áudio continuar cortando, eu vou interromper, tá bom? Tá ótimo, pode interromper sim. No final, eu separei alguns jogos, algumas atividades para indicar para vocês. E até vou falar do bebê, né? O que fazer para estimular os bebês também, que eu acho que é o mais difícil, talvez, que os pais ficam mais perdidos no que fazer diante do desenvolvimento do bebê. Mas qual que era a pergunta, Ana? Esse dos jogos, que eu vou falar mais para o final. E a outra qual era? Quando podemos perceber o atraso no desenvolvimento? Só mais uma observação, se você conseguir falar um pouquinho mais alto, o pessoal está dizendo que o áudio está um pouco baixo. Tá, eu vou tentar. Veja se assim fica melhor, porque eu acho que fica mais perto. Isso, melhorou. Tá, então tá bom. A gente sempre sabe, eu estou falando para os pais, eu não sei se quem está participando, acho que tem muitos pais e tem alguns profissionais também, né? A gente sempre tem uma ideia do que se esperar naquela idade, mas é sempre importante, se a gente tem uma dúvida, se a gente vê que, por exemplo, meu filho tem 7 anos, 8 anos, mas não consegue escrever as letras. A gente pode parar e pensar, talvez ele não consiga aprender e tenha uma dislexia, né? A gente até pode fazer um dia uma live falando das
dos atrasos no desenvolvimento, que eu acho que é bem legal, né? Porque a gente tem vários diagnósticos que as pessoas não conhecem, né? Tem a descalculia, tem várias patologias. Mas se aquela criança não está fazendo coisas que as crianças da idade dela fazem, é importante que a gente procure um profissional, um terapeuta ocupacional ou um psicopedagogo, para que esse profissional possa avaliar e orientar esses pais, se está adequado à idade, porque muitas vezes está. É que as outras crianças estão fazendo coisas que o seu filho não consegue fazer, mas não é que seu filho está inadequado, mas que ele ainda não conseguiu desenvolver essa habilidade, né? Mas ele recebendo estímulos, talvez fazendo a terapia, ele alcance e desenvolva essa habilidade que ele está em falta. Então, sempre é muito importante procurar um profissional para fazer essa avaliação, tá? Então, duas crianças que recebem a mesma informação, elas podem entender os assuntos, o mesmo assunto, né, de maneira diferentes. Por quê? Porque ela tem todo esse histórico familiar, o desenvolvimento psíquico, os fatores bioquímicos, os fatores sociais, que são muito individuais. Então, por isso que é importante essa avaliação de um profissional, porque fica difícil a gente falar, essa criança não está adequada para a idade, mas de repente ela está adequada, mas ela ainda não consegue fazer isso que os pais tanto esperam que ela faça, né? E aí, para a aprendizagem dessas crianças, né, de todas as crianças, é muito importante o acolhimento e o apoio emocional dos pais, dos educadores, nos primeiros anos de vida. Isso é muito fundamental para a aprendizagem. O como essa criança é acolhida nos primeiros anos, o apoio emocional que ela recebe, frente a frustrações, por exemplo, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem. E quanto mais a curiosidade dessa criança é aguçada, incentivada, melhor. O conhecimento sempre é mais bem aproveitado quando a gente sabe maximizar as capacidades individuais. Por exemplo, se uma tarefa é muito difícil, a criança pode se sentir incapaz e desistir de fazer aquilo. Mas se também uma tarefa é muito fácil, ela também pode não se sentir instigada a se esforçar mais e mais, porque aquilo é muito fácil. E aí a gente também tem que enfatizar as habilidades que essa criança tem. E não é isso que normalmente a gente faz. Se uma criança ela tem altas habilidades em desenho, por exemplo, mas ela gosta muito de desenhar, mas ela detesta matemática, vai mal em matemática, o que a gente tende a fazer? A gente tende a colocar essa criança numa aula particular de matemática e proibir o desenho, porque ela está desenhando muito e não está indo bem em matemática. E o certo não seria isso, né? O certo seria a gente aumentar essa potencialidade dela. Então, claro, ela está precisando de um apoio em matemática, a gente vai dar esse apoio para ela, porque é necessário que ela aprenda, mas a gente vai auxiliá-la a melhorar essa habilidade dela em desenho, porque para ela é prazeroso. Por quê? Se a gente vai muito mal em uma coisa, a gente é péssimo em uma coisa, e a gente vai aprender aquilo, vai se esforçar para aprender, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar no máximo bom. Mas se a gente já é bom numa coisa e aquilo é reforçado, aquilo é incentivado, a gente vai ficar excelente. Então, a gente tem que incentivar as crianças nas suas potencialidades, né? E muitas vezes isso não acontece. Aí eu vou falar para vocês um pouco também sobre o desenvolvimento da inteligência. A inteligência, ela é uma habilidade humana complexa, né? Ela é muito complexa e ela nos permite nos adaptar
na forma de pensar, de resolver problemas e situações novas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Que aí eu coloquei algumas imagens que eu acho que... Então, os fatores que podem influenciar a aprendizagem são os psicoemocionais, como eu falei, os socioculturais e os neurobiológicos. É importante saber a diferença desses fatores. Então, os fatores psicoemocionais são os relacionados à institucionalização, à depressão materna pós-parto, à má condução afetiva pelo cuidador, o abandono, maus tratos. Então, é o quanto de afeto e o quanto confortável, amparada essa criança se sentiu desde o nascimento. Então, é muito importante a gente saber, foi tudo bem após o nascimento? Foi. Mas a mãe também estava bem, mas a mãe conseguiu cuidar dessa criança, ela teve uma depressão pós-parto, como que foi a amamentação, como, né? Tudo isso é muito importante que a gente saiba, tá? Os fatores socioculturais são os relacionados à baixa renda, baixo acesso à educação, desinteresse familiar pelos estudos, dificuldades em impor regras, a falta de rotina. A rotina é muito importante para a criança tem que ter uma rotina, tem que ter regras, a desorganização ambiental, os valores culturais, a cultura intelectual, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento sociocultural. Os fatores externos ao indivíduo e o mesmo os encontra durante seu desenvolvimento após o nascimento e em contato com as instabilidades do ambiente. Então, a gente tem que ver o quanto estável é esse ambiente, o quanto ele favorece o desenvolvimento dessa criança. E aí tem os fatores neurobiológicos, que podem ser, né, os fatores genéticos e os fatores ambientais, que influenciam a criança desde sua concepção. Aí aqui eu coloquei para vocês uma imagem do desenvolvimento do sistema nervoso central, que é o desenvolvimento do cérebro. Por que a gente sempre fala para uma mulher que quer engravidar, para ela, antes da gestação, ela procurar um médico, ela tomar o ácido fólico, se for necessário, ver o quanto é necessário, procurar uma nutricionista, porque desde a concepção, o sistema nervoso central, né, vamos falar, o cérebro, já começa a ser formado. Então, é muito importante que essa mulher esteja bem nutricionalmente, não com doses excessivas e nem com falta de nutrientes. Isso é muito importante. Então, a gestação é o período em que a formação cerebral é a mais delicada e onde o crescimento global e a individualização das áreas e redes funcionais vão se estabelecendo fisiologicamente. Então, aqui a gente pode ver o feto, né, o embrião, de 3 semanas, ele já tem a formação do tubo neuronal. 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas, até chegar no recém-nascido. Então, desde os primeiros dias da concepção, a gente já tem o início da formação do sistema nervoso central. Mesmo nascendo sem intercorrências patológicas, o perfil do cuidador dessa criança nos 3 primeiros anos de vida é fundamental, por conta dos fatores que eu já falei anteriormente. E isso pode determinar logo cedo se sua forma de cuidar ajudará ou prejudicará a criança no que tange sua capacidade para lidar com conflitos, com processamento de ações executivas, em uma tarefa com relacionamentos afetivos. O que são as ações executivas? São as capacidades de resolução de problemas. Tá? Então, o quanto essa criança vai conseguir resolver esses conflitos, conseguir resolver, elaborar, né, as situações e resolver esses problemas, tá?
Então, o cérebro como um todo, ele se divide em regiões, e cada área, ela tem a sua função, mas uma área depende da outra para funcionar corretamente. E aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês das áreas cerebrais. Tá dando para entender? Vocês acham que está indo muito rápido? Vocês podem ir me interrompendo, tá bom? Para mim está sendo bem diferente, falando sem ver ninguém, né? Mas vamos lá. Então, o cérebro e suas funções. Aí eu coloquei uma imagem da vista lateral e da vista superior do cérebro. E aí a gente tem também o tronco encefálico e o cerebelo. Mas vamos falar dessas 4 áreas cerebrais. Então, a área frontal, que é a parte da frente, né, da nossa testa, ela é responsável pelas funções executivas, que são essas capacidades que eu falei para vocês, de resolução de problemas. Então, eu vou dar um exemplo, né, porque as pessoas normalmente têm dificuldade em compreender o que é função executiva. Faz de conta que vocês estão na casa de vocês, e aí vocês sentem um cheiro de fumaça. Qual é o primeiro pensamento? Que isso pode ser um incêndio. Então, vocês vão ver o que está acontecendo. Se porventura for um incêndio, o que a gente tem que fazer, né? O que uma pessoa com uma maturidade emocional conseguiria fazer, deveria conseguir fazer? Retirar todas as pessoas em segurança, chamar o bombeiro, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Para a gente sentir esse cheiro de fumaça e saber que ele pode ser um incêndio, a gente sabe que a gente usa a atenção, a memória, várias outras funções cognitivas para que a gente consiga desenvolver as funções executivas corretamente. Então, todas essas funções, elas são interligadas, elas não funcionam sozinhas, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar a memória, trabalhar a atenção, não ficar focando só em uma função cognitiva. Então, às vezes o paciente tem uma alteração de memória, mas a gente tem que trabalhar o foco, a atenção, a linguagem, porque elas estão todas interligadas. Lógico que com a intenção de melhorar a capacidade cognitiva ou a função cognitiva, porque ele tem maior dificuldade, mas a gente vai estimular todas as funções, tá? A área parietal, que seria a área lateral mais superior da cabeça. Ela se dedica à sensibilidade em geral, então o tato, o olfato, toda essa sensibilidade que a gente tem é na área parietal. A coordenação motora espacial, então para a gente não se perder no ambiente, a gente conseguir se localizar, tudo é na área parietal. A integração sensoperceptiva, orientação atencional. Oi. Não, o áudio estava cortado, aparentemente voltou ao normal, desculpa. Imagina. Quer que eu repita alguma coisa? Essa última parte que você falou ficou bem cortado, não deu para entender. Tá, da área parietal, né? Isso, então, da última área que você falou. Tá. Então, o lobo parietal, ele é lateral e superior. Então, o lobo parietal é onde estão as funções da sensibilidade em geral, então, o tato, a área de dor, né, quando a gente sente dor, tudo isso é na área parietal, a coordenação espacial, então, para a gente conseguir encaixar um objeto, a gente não se perder em um lugar que a gente se encontre, tá? A integração sensoperceptiva, a orientação atencional, tudo isso é no lobo parietal, na área parietal. No lobo temporal, ele é responsável pela percepção auditiva. O lobo temporal é a região assim da orelha, né, nas têmporas assim, bem lateral.
Então, o lobo temporal ele é responsável pela percepção auditiva de sons e das diferentes estruturações de linguagem fonológica, sendo o centro de toda a linguagem do nosso cérebro. Então, o lobo temporal, a área temporal, ela é responsável pela linguagem. A região occipital, que é a região de trás da nossa cabeça, né, que é a região posterior do cérebro, ele responde por toda a habilidade visual. Então, o estímulo visual entra pelos nossos olhos e ele vai até lá atrás, no lobo occipital, que é onde ele é processado. Então, lá atrás, na região occipital, é onde fica a região de todas as percepções visuais para as tarefas do cotidiano. Deu para entender? Deu para ouvir? Sim, está perfeito. Obrigada. Então tá bom. Então, a aprendizagem ela é um processo que depende de vários aspectos e que, por ser algo complexo, exige que várias áreas cognitivas estejam sendo organizadas e estimuladas para que ela aconteça de modo efetivo por meio de uma interação biológica ambiental. Então, para uma criança aprender, é necessário que haja uma interação de todos esses fatores que foram falados aqui. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou dar seguimento, tá? Aí, eu queria falar para vocês o quanto é importante o brincar. Muitas vezes a criança vem à terapia, ou a gente recomenda que ela faça alguma atividade e os pais pensam, né? Ah, levo lá no terapeuta ocupacional, mas ele só brinca com meu filho. Mas não é isso. O brincar, ele é muito importante porque é quando a criança, ela inicia sua interação com o mundo externo. E aí ela estabelece as formas de comunicação, os relacionamentos, né, as formas de se relacionar, as experimentações, que é onde ela vai aprender. E o brincar, ele é uma atividade que é constante e é natural da criança. O brincar, ele estimula o aprendizado, a apreensão de valores culturais e sociais. Diferente do que a gente pensa, que o brincar, ele sempre tem que ser regrado, né? Tem que ter uma regra, tem uma maneira certa. O brincar, ele é livre. E ele tem um valor essencial no desenvolvimento dos seres. Mas ele também é uma atividade criativa, então ele estimula muito a criatividade. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Quando a criança brinca, ela tem a possibilidade de desenvolver diversas habilidades. Então, no brincar, ela vai estar desenvolvendo as habilidades motoras, as habilidades perceptivas, as habilidades cognitivas. Então, a gente tem que levar mais a sério o brincar. Muitos países já fazem isso, né? E tem muitos estudos sérios que falam isso, sobre a importância do brincar. A criança, ela não se limita à imitação do mundo adulto. Então, quando uma criança está brincando, ela não está simplesmente imitando o mundo adulto. Ela está a todo momento inventando um novo mundo, reinventando as situações a todo momento. Estimular o brincar desde a produção do brinquedo, que é muito importante, muito legal também isso, porque a gente sempre pensa em comprar brinquedos, comprar jogos, mas é muito importante que a criança seja estimulada a produzir o próprio brinquedo. Então, estimular a criança a brincar desde a construção do brinquedo até o exercício da brincadeira é proporcionar bons momentos de diversão, lazer, estímulo sensorial, estímulo das habilidades motoras, das habilidades cognitivas, da criatividade, a interação social também. Tudo isso a gente consegue estimular simplesmente no brincar. As brincadeiras
que são transmitidas também de geração em geração, elas constituem um patrimônio cultural. Então, é muito importante que a gente passe isso para frente. Hoje em dia, a gente não vê mais as crianças brincando, né, de brincadeiras que a gente fazia antigamente. E isso não é culpa das crianças, mas é culpa dos adultos que não as ensinam a brincar. A criança ela não sabe simplesmente brincar sozinha dessas brincadeiras. Então, o que a gente vê muito é que é muito mais fácil para os pais darem um equipamento eletrônico, deixarem as crianças na televisão, do que sentar, brincar, ensinar, porque a criança aprende brincando. Tá? Então, é muito importante que essas brincadeiras, essas atividades sejam passadas para as crianças, mesmo porque a gente quer que seja passado para frente, né? Então, esse é o nosso papel. Cada geração vai adicionando essas brincadeiras que são transmitidas de geração a geração, alguma mudança sutil. Então, seja uma cantiga de roda, seja uma maneira de confeccionar um brinquedo, uma regra de uma brincadeira. Cada geração adiciona um valor a essas brincadeiras, então isso também é muito interessante. Essas brincadeiras antigas, elas carregam valores de familiares, valores culturais, que podem ser considerados a conexão entre as gerações, né? Então, a gente não pode deixar de passar isso. Eu coloquei aqui para falar para vocês que do Carlos Drummond de Andrade. Ele falava assim que ao brincar com a criança, o adulto estava brincando com ele mesmo. Aproveite essa oportunidade e não só incentive, mas participe da brincadeira. Ambos, adultos e crianças, só têm a ganhar, já que não há contraindicações para o brincar. Então, é muito importante que o adulto brinque também. Por quê? Pelos mesmos fatores. É que a gente esquece de brincar, esquece do quanto isso é importante. Mas para os adultos também é muito importante o brincar, tá? Principalmente se for com as crianças, né? Se for passando os conhecimentos. Então, a participação dos pais no desenvolvimento dos filhos é fundamental. O desenvolvimento, ele requer um ambiente seguro e estimulante, que incentive as brincadeiras ao ar livre, forneça carinho e atenção sempre. Alguém tem alguma pergunta? Vou passar para dar as dicas agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta da parte teórica, das coisas que eu falei. Lívia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá. Como você disse, né, atualmente a gente tem visto que em várias ocasiões as brincadeiras foram substituídas pela tecnologia. Que impacto que essa alteração de tipo de brincadeira vai gerar nessas crianças? Que alteração de comportamento, o uso excessivo e cada vez mais cedo, né, por essas crianças que tipo de impacto isso vai prejudicar? Tá. A gente sabe, né, tem diversos estudos que comprovam, né, estudos sérios que comprovam que o tempo que cada faixa etária deve permanecer com a tecnologia. Então, crianças até 2 anos não devem permanecer nem 1 minuto, né, mas não é o que acontece. As crianças de hoje em dia, e isso todo mundo pode ver, né? Não sou eu que estou falando, tem muitos estudos e a gente vê nos consultórios, nos serviços de saúde. As crianças estão completamente ansiosas, porque elas ficam muito tempo na internet, muito tempo em jogos eletrônicos, elas conseguem tudo na hora, não sabem esperar, então isso aumenta a ansiedade. Elas não sabem resolver conflitos, não têm um desenvolvimento emocional, não desenvolvem a inteligência emocional, que é muito importante, por falta de convívio mesmo com os adultos, com os familiares, falta de orientação, falta de convívio social.
Fora isso, na parte motora, essa criança também perde muito, porque ela não está aprendendo mais a escrever. E a gente leva anos para adquirir a escrita, e a escrita é uma habilidade muito importante de estímulo cerebral, e as pessoas estão deixando de escrever, então não só as crianças, mas os adultos também. E isso, com certeza, vai acarretar grandes problemas lá na frente. Então, as perdas são imensas, né? Fora que já tem clínicas especializadas em dependências de tecnologia. Então, a gente vê que tem pessoas que não comem, que não tomam banho, que não vivem mais, só ficando em aparelhos eletrônicos, que precisam fazer uma internação, fazer um tratamento para conseguir retomar a vida. Então, é muito importante a gente conseguir dar um limite, a gente mesmo, né, conseguir estabelecer um limite para o nosso próprio uso da tecnologia, quanto mais das crianças. Tem mais alguma pergunta? Bom, então, eu vou colocar aqui algumas indicações de atividades e estímulos. Se alguém quiser falar também, quiser dar algum exemplo, dar alguma sugestão, pode falar, tá? Pode me interromper. Lívia, a Lucimara perguntou, e quando o jogo tem intuito educativo? Acredito que o jogo online, talvez? Eletrônico, mesmo assim é necessário um tempo para aquela criança, um tempo de acordo com a faixa etária, ou para aquela criança, ou para o adulto mesmo, ficar nesse jogo eletrônico. Porque, como eu falei, ele gera ansiedade, ele prejudica a visão. Então, são vários fatores que são, lógico, a gente tem os ganhos também com a tecnologia, né? Não vou falar que ela é ruim, que a gente tem que deixar de lado, não é isso. Mas tem que ter um limite. A gente tem que saber dosar. Tá? Então, a gente não pode ficar o dia inteiro no joguinho ou ficar 1, 2, 3 horas nos jogos, na internet, porque isso faz mal. Mesmo para visão, para coordenação, para fisicamente faz mal, né? E cognitivamente também, emocionalmente também. Então a gente tem que limitar o uso. E também tem os ganhos, como eu falei, não tem só perdas, tem os ganhos, só que as perdas são muito maiores se usado com exagero. Então a gente tem que ter esse cuidado. Também. Oi? Não entendi. Bom, então eu vou dar continuidade aqui. Segundo o Ministério da Saúde, né, é muito importante a participação dos pais no desenvolvimento das crianças, né, dos filhos, e o ambiente para que as atividades, as brincadeiras e o desenvolvimento da criança aconteça, tem que ser um ambiente seguro e estimulante. Quando a gente fala um ambiente seguro, a gente não quer dizer só seguro fisicamente para a criança, então, sem agressividade, né, sem instabilidades emocionais. Então, tudo isso é muito importante para o bom desenvolvimento infantil. É um ambiente que incentive as brincadeiras ao ar livre, que forneça carinho e atenção. Aí eu coloquei aqui, do 0 aos 3 meses. Quando o bebê estiver acordado, cante e converse de frente para ele. É muito importante, né? Assim como está na imagem, que a gente converse de frente, para ele ver
a nossa expressão facial, tudo isso é um estímulo para o bebê. A expressão facial, o que a gente está falando, as palavras que a gente está falando, como a gente está articulando os lábios, né, a boca, o nosso tom de voz, tudo isso é muito importante. No banho, a gente deve massagear o bebê suavemente, né, tudo isso é um estímulo corporal que facilita também que esse bebê adquira consciência corporal, tá? Coloque o bebê para dormir de barriga para cima ou de lado, isso do 0 aos 3 meses. Dos 4 aos 6 meses, brinque com o bebê apoiado de barriga para baixo, porque isso vai facilitar que o bebê fique de 4, que ele comece a criar esse apoio para passar a engatinhar, para conseguir ter mais equilíbrio, para conseguir pegar os brinquedos. Então, coloque-o sentado com as costas apoiadas e converse com ele. Ofereça brinquedos para o bebê segurar e explorar. A gente sempre deve oferecer os brinquedos de frente para o bebê. Até quando ele tem 3, 4 meses, a gente pode oferecer o brinquedo, ensinando ele a segurar com as 2 mãos, tá? Para que ele comece a adquirir essa consciência espacial também, né, a desenvolver todas as áreas do cérebro. 7 a 9 meses. Deixe o bebê brincar sentado no chão ou de barriga para baixo, porque aí ele vai começar a ficar de 4. Estimule-o a engatinhar. Faça a ele brinquedos de encaixes grandes. Evite peças que possam ser engolidas. Por que jogos de encaixe grandes? Porque nessa idade o bebê já começa a ter a compreensão do encaixe. Então ele já começa a se interessar, claro que ele ainda não vai ter a coordenação motora correta, mas a gente já deve começar a estimular para que ele adquira a coordenação motora grossa e depois parta para a coordenação motora fina. 10 a 12 meses. Estimule a criança a se levantar do chão, apoiando nos móveis. Incentive a criança a andar com as mãos apoiadas e sem apoio. Sempre também a gente deve deixar os brinquedos em qualquer faixa etária, na visão do bebê, no campo visual dele, para que ele tenha esses estímulos. Eu já cheguei a atender crianças, por exemplo, que tiveram um grande atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, porque ou, por exemplo, uma paciente que eu tive, a mãe era costureira e a criança não tinha os brinquedos ali, ela passava o dia com a mãe no ateliê. A única coisa que essa criança se interessava, mesmo no consultório com vários recursos, eram revistas, porque era o que ela tinha o dia inteiro, as revistas de corte e costura, de moldes, era a única coisa pela qual ela se interessava. Então, é muito importante a oferta de diferentes brinquedos, diferentes texturas, diferentes materiais para essa criança, tá? Crianças de 1 a 2 anos. Deve-se estimular a criança a andar em diversos terrenos para que ela vá adquirindo equilíbrio. Também é importante que essa criança aprenda a contornar obstáculos e que a gente estimule a fala. É muito legal que a gente deixe essa criança descalça para ir fazendo a desensibilização dos pés em diferentes terrenos. Então, a primeira vez que a criança põe o pé na grama, isso não precisa ser com 1 ou 2 anos, tá? Mesmo o bebê com meses. A gente já vai fazendo esse estímulo sensorial em diferentes texturas, para ele ir adquirindo esse desenvolvimento, tá? Então, colocar objetos para ele contornar, bola para ele chutar, para ele jogar, tentar pegar, tudo isso é muito importante. 2 a 5 anos, estimule a criança a andar, correr e pular. Favoreça brincadeiras com outras crianças. Conte e leia histórias infantis para ela. Também é muito legal a invenção de histórias, né? A criação de histórias nessa idade. Estimular que a criança também
conte história, desenvolva sua criatividade. 6 a 10 anos, favoreça atividades em grupo. Ofereça livros de histórias para leitura, estimule atividades de equilíbrio e coordenação motora, favoreça a independência no autocuidado. A criança com 6 anos, ela já pode começar a aprender a desenvolver as habilidades de autocuidado sozinha. Então, a tomar banho, pentear o cabelo, escovar o dente. Lógico que os pais sempre devem fiscalizar, ver como se ela está fazendo da maneira correta, mas ela já pode ir adquirindo a independência. E aí eu coloquei aqui vários exemplos para estimular a atenção, porque é muito importante o estímulo da atenção para as habilidades cognitivas. Então, jogar jogos da memória. Então, os jogos de memória, eles são excelentes para promover o foco na medida em que implicam um nível muito elevado de concentração. Então, quanto mais difícil esse jogo for ficando, melhor ele é para o desenvolvimento da atenção. E, simultaneamente, ele desenvolve a percepção e a organização visoespacial, que é a criança conseguir visualizar onde está aquela peça daquele jogo. Todas essas dicas aqui de jogos para atenção, elas não são só para crianças, tá? Elas também são para adultos, idosos. Jogos de discriminação de figuras. Aqueles jogos dos opostos, né? O qual é o oposto? Qual é igual a qual? Eles são super importantes para o desenvolvimento da percepção. Esse também de discriminação de figuras é o jogo dos 7 erros, por exemplo. Incentivar e terminar sempre as tarefas. Isso é muito importante, porque a gente vê vários adultos que não conseguem finalizar as coisas que eles começam. E isso a gente traz desde a infância. Essa pessoa não foi incentivada a finalizar as tarefas. E a gente tem que finalizar as coisas que a gente começa, né? Fechar os ciclos que a gente abre. Então, se começa, seja comer, brincar, fazer trabalhos de casa, tarefas da escola, começou um jogo, ele tem que terminar, tá? É muito importante que essa criança aprenda a encerrar as atividades. Primeiro a gente encerra uma atividade, conclui uma tarefa, depois a gente passa para outra atividade. Isso a gente aprende desde a infância e reflete na vida adulta. Aprender a tocar um instrumento musical. Isso melhora muito as funções executivas cerebrais, que são relacionadas com o foco, a planificação, a memória, o desenvolvimento da atenção executiva, que é o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, tá? Aprender a tocar um instrumento musical ajuda muito a desenvolver essa habilidade. Mandalas ou desenhos livres. Implica foco, precisão motora e coordenação óculo-manual. Então, fora que ajuda na reorganização, né, na parte emocional. Então, é muito legal essa atividade de desenho livre ou pintar mandalas. Fazer jogos de tabuleiro também, porque tem que obedecer regras. Evitar distrações para estimular a atenção, né? Então, evitar estímulos externos, barulhos dentro de casa, um ambiente muito barulhento. Descansar é fundamental para que essa criança tenha uma boa atenção, para que o cérebro consiga ficar mais atento e concentrado. Fazer pausas, então não adianta essa criança sentar, esse adulto, adolescente, sentar e ficar 12 horas estudando. Ele não vai conseguir gravar. Então, é importante que se façam pausas, tá? Alimentação adequada, porque essa criança tem que estar nutricionalmente bem. Ler em voz alta, auxilia na atenção, na escuta ativa, a gravar o conteúdo. A prática da atenção plena, que hoje em dia tem sido muito usada
porque é muito importante que a gente esteja atento ao momento presente, né? Normalmente a gente está apontando lápis e pensando, mas eu tenho que, não sei, tem uma aula daqui a pouco, eu tenho que buscar as crianças na escola, e não, a gente tem que estar no momento presente, isso é muito importante. Aí aqui eu coloquei algumas dicas de algumas atividades que vocês podem fazer em casa com materiais recicláveis, tá? Então eu coloquei aqui o boliche. Esse primeiro dá para trabalhar as emoções também, porque tem algumas carinhas. É só recortar no papel ou desenhar com tinta na garrafa. Esses outros, um eu coloquei com as garrafas cheias de água com tinta, o outro é com fita adesiva. Tudo isso vocês encontram dicas na internet, tá? Dicas de imagens na internet. Se alguém for tendo alguma pergunta, pode fazer, tá? Aqui eu coloquei esse jogo de argolas também com garrafas. Eu coloquei na primeira imagem um exemplo para vocês fazerem as argolas com jornal, porque muitas vezes é difícil a gente achar essas argolas para vender, né? Mas pode ser pulseiras, pode ser a própria garrafa PET cortada em tiras, tá? Eu coloquei um exemplo com jornal e fita adesiva. Aqui é o Bioboquê, que trabalha, e é muito legal a gente pensar no o que a gente vai desenvolver com essas atividades. Por exemplo, no boliche, a garrafa do meio, eu coloquei ela vazia. Na a imagem da direita e na da esquerda, ela já tem alguns enchimentos, né? Da direita está com líquido que fica mais pesada. Então, a gente trabalha a força, a apreensão manual. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento da coordenação motora. Então, não é brincar por brincar, né? A gente pode adicionar uma intenção para trabalhar alguma habilidade que essa criança tenha dificuldade. A bola pode ter um peso, tá? Pode ter uma textura que essa criança não consiga segurar. Então, são várias coisas que a gente consegue trabalhar durante o brincar. Aqui nas argolas também, trabalhar a coordenação motora, coordenação visoespacial. São várias habilidades que a gente tem. A coordenação motora fina, fazendo as argolas, discriminação de cores. Lívia, Oi. a Mariana Bonassa gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Mariana. Boa tarde, Lívia. Eu queria perguntar como a gente estimula a interação social dessa criança nesse período de pandemia, além da brincadeira? Tá. Essa criança pode ser estimulada socialmente no âmbito familiar, né? Com os adultos, outras crianças que morem na mesma casa, e também utilizando a tecnologia, como eu falei, com o tempo, né? Com regras, obviamente. Mas podem desenvolver, por exemplo, um grupo de amigos. A semana passada, de uma escola que eu participo, fez uma atividade para as crianças que era em grupo, através do Zoom. Foi enviada, por exemplo, uma receita de uma broa de milho. Antes, essas famílias prepararam essa receita da broa de milho. E depois tinha o horário, né, às 14 horas, ia ser feita a reunião pelo Zoom, que era uma atividade para as crianças. Então, essa broa foi feita junto com os familiares. Depois, às 14 horas, todo mundo, as famílias, né, as crianças ligaram as câmeras para a reunião pelo Zoom. E aí foi contada uma história. E no final, todo mundo comeu, cada um na sua casa, essa broa de milho. Então, foi uma atividade muito legal, por exemplo, que estimulou a interação social
e cada um estava na sua casa, né? Com a sua família, enfim, cumprindo o distanciamento social. Então, são atividades que dá para fazer. A gente vê reuniões. Eu mesma vou dar um exemplo meu, assim, pessoal. Eu comecei, a academia fechou, não dava mais para ir para a academia. Eu comecei a pegar aulas do YouTube para fazer em casa, estava fazendo sozinha. E aí eu chamei a minha priminha, de 15 anos, né? Não é tão priminha mais, né, Manu? Não sei se ela está assistindo aqui, participando. Mas a gente começou a fazer as aulas, cada uma na sua casa, pelo YouTube. A gente ligava ao mesmo tempo na TV e deixava o celular. A gente se via e fazendo o exercício. Depois a família inteira começou a participar. Então foi uma coisa bem legal. Então a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, sempre com cautela, assim, sem excessos, né? Tudo bem, Mariana? Tem mais alguma pergunta? A Lucimara perguntou se você pode disponibilizar esse material depois. Posso sim. Quem quiser me enviar, pode enviar pelo Instagram, pela mensagem, o e-mail, e aí eu envio por e-mail. O Instagram é terapeuta Lívia Baltieri. Ou então, Lívia, Depois, você no pode final, encaminhar para falo. nós da escola e a gente encaminha junto com certificados também, se for possível. Pode ser também, pode ser. Tá certo, obrigada. Imagina. O Bilboquê, que também é uma garrafa PET cortada, com a tampinha, que aqui na imagem está forrada com EVA. E aí a criança também pode decorar com cola colorida, colar retalhos de EVA, adesivos, enfim, né? Cada um pode usar. E essa criança tem que acertar essa tampinha dentro da garrafa. Isso também trabalha a força muscular, trabalha a coordenação motora. Então, é uma atividade bem legal, trabalha a criatividade. Tá? Se alguém for pensando para serem trabalhadas, podem ir falando aqui, tá, gente? Pode ir todo mundo participando. Esse cai, não cai, legal, porque também é de garrafa PET, palito de churrasco. Eu acho, assim, eu recomendo, né, na imagem não está, mas eu acho que é bem interessante que a gente tire as pontas desses palitos, tá? E bolinha de gude, então a criança vai tirando e não pode ir deixando as bolinhas caírem para o fundo, né? Esse bola na caçapa também é uma garrafa PET, são duas garrafas, né? Uma cortado o fundo, colocado em cima, e aí as bolinhas de gude que a criança tem que ficar chacoalhando essa garrafa para a bolinha de gude entrar pela boca da garrafa. O vai e vem também trabalha a amplitude de movimento, faz de conta uma criança que teve uma lesão de ombro, vamos supor. E dói muito para fazer o exercício. Ela pode vir aqui ao meu consultório, essa reabilitação física, fazer esse alongamento, essa movimentação do ombro. Mas para a criança vai ser muito mais prazeroso e ela vai prestar muito menos atenção na dor se eu, por exemplo, sugerir essa atividade, que pode ser feita em casa, e aí ele vai fazer os movimentos de ombro, né? Posso pedir para ele abrir com o braço para cima e para baixo, para as laterais, então ele vai estar fazendo a abdução, a flexão e extensão do ombro, toda a movimentação que ele precisa fazer numa atividade que é prazerosa, tá? Então, eu dei esse exemplo, por exemplo, para vocês entenderem um pouco do trabalho mesmo do terapeuta ocupacional, que não é o brincar por brincar, quando a gente atende uma criança, ou mesmo um adulto, um idoso, né? Não é vir e fazer atividade por fazer. Então, eu fui no terapeuta ocupacional, ele fez um jogo de dominó.
Mas não foi um fazer por fazer, teve uma intenção, teve instruções e a execução foi de acordo com a necessidade daquela pessoa. Para trabalhar a percepção visual. Então, os prendedores num disco corrido, para a criança ir colocando os prendedores nas cores. Essa segunda imagem é de uma, eu não sei como que chama isso, mas uma tabelinha de cores que vocês podem pedir em casa de tintas que eles têm para a gente escolher, sabe? Que tinta quer. Pode fazer também com textura em casas que vende estofados, eles têm aqueles mostruários, mostruário de tinta. Eles têm essas tabelinhas aí, esses mostruários. Pode ser feito de tecido também. Na imagem de cima, o menininho com as tarjetinhas coloridas, para ele ir colocando as pecinhas de Lego, também vai trabalhando a coordenação motora, ele tem que colocar dentro da caixa de ovo. Essa outra imagem com o palito de sorvete, tem que juntar as duas partes. Todas essas imagens vocês acham na internet, tá? Mas eu vou enviar para vocês também. Fantoche também é uma atividade muito legal, que estimula muita criatividade. As crianças podem criar os próprios fantoches de materiais diversos. Na internet também tem várias ideias que vocês podem encontrar. Então, esses aí, né, nessa imagem que eu coloquei, foi feito de papel, por exemplo, que é um material que todo mundo tem em casa. Mas são diversos os materiais que podem ser usados. E é uma atividade que é bem legal para ser feita em família. Da percepção visual, todas essas atividades são bem legais, né? Dos palitos, que tem que seguir a sequência, essa primeira imagem que tem que achar a sequência certa. Depois eu vou mostrar para vocês no vídeo algumas que eu fiz aqui. Né? Aqui são mais dicas também de percepção visual, para colocar o prendedor. Essa segunda imagem aí, eles têm que colocar de acordo com os números. Na terceira imagem, de acordo com a cor e as quantidades dos palitinhos, para fazer no isopor. Quebra-cabeça é muito legal, a gente pode pegar uma foto de família, plastificar com papel contact, colar no papelão e recortar, também para essa criança brincar, né, de quebra-cabeça. Ou recortar uma folha de uma revista. O jogo da memória, eu coloquei esse, que é numa tampinha de garrafa PET, que a criança fez o desenho e colocou dentro. E essas pecinhas são boas para ajudar também na coordenação motora, porque ela é mais alta, ela facilita a pegada, né? A criança consegue pegar melhor. O jogo da velha também é uma atividade bem legal para fazer em família. Tá? E as atividades em espelho. Eu peguei essa também da internet, essa imagem. As atividades em espelho são bem legais. Eu estou falando sempre nas crianças, mas também podem ser usadas com adultos, idosos, né? Idosos com demência, todas essas atividades, viu, gente? Não tem nenhuma atividade que seja meramente infantil. A gente pode usar em todas essas atividades. Então, aqui na atividade do espelho, a criança tem que seguir exatamente, né, ou o adulto, exatamente a imagem que o outro montou. Então, a gente já vê um erro aí, por exemplo, o palito roxo que está embaixo deveria estar lá em cima, né? Então, trabalha a percepção visual, é muito interessante essa atividade. Tá? E pode ser feita também de diversos materiais. O bingo, aqui eu coloquei um bingo de imagens, o bingo de cores, não precisa ser só bingo de número. Na internet também tem vários tipos de bingo para serem baixados, que são muito interessantes. Não precisa também que a criança aprenda a ler, ou o adulto, né? Às vezes tem alguém que não saiba ler. Então, é uma atividade que todo mundo pode ser incluído. Se a gente usar outros recursos que não sejam números e letras, se a gente fizer um bingo de cores ou de figuras, formas geométricas, todo mundo pode participar.
O Tangram também é muito legal. Eu também participei de uma atividade que a gente contou uma história e no meio da história a gente ia falando personagens, objetos, a gente parava a história, colocava a imagem e as crianças tinham que montar. Na internet também tem muitos tangrams para download, vocês podem fazer em casa com EVA, com papelão, com qualquer material que vocês achem legal. É uma atividade também bem legal para estimular a criatividade, a coordenação motora, a interação social. É bem interessante, tá? É uma atividade milenar. Aqui, essa atividade, reconhecendo a si mesmo, é muito legal, tanto para as crianças como para adultos. A gente coloca a metade da foto da pessoa, a outra metade ela tem que desenhar. E essa atividade de sombra também é bem legal para coordenação motora, percepção visual. A gente coloca o objeto e a pessoa tem que desenhar a sombra desse objeto. Caça ao tesouro, todo mundo gosta de participar, tanto adulto, adolescente, criança, é muito legal. É só ir deixando, esconder alguma coisa, deixar as pistas pela casa ou pela escola, né? Não sei onde essa atividade for ser desenvolvida. E aí a criança, o adulto, o adolescente vai procurando esse objeto. Aqui eu coloquei uma receita de massinha caseira. Na internet tem diversas, tem até comestível, né, de trigo, tem várias receitas de massinha. E aí ao lado eu coloquei um exemplo de atividade que pode ser feito com a massinha. O uso da massinha é muito importante para a fase de pré-escrita. Então, para o fortalecimento dos dedos, para a coordenação motora, para depois essa criança aprender a escrever, tá? E dá para fazer, e as crianças adoram massinhas, dá para fazer várias atividades com massinha. E tem essa opção de fazer a massinha em casa, né? Que eles também gostam bastante. Aqui eu coloquei duas opções também de tinta caseira. Tem uma outra opção que você pode fazer a tinta com iogurte e colocar corante, tá? Que fica uma tinta comestível. Não é uma tinta que depois você vai poder guardar, assim, para fazer uma atividade e deixar lá guardada, porque vai estragar. Mas para trabalhar com crianças menores que põem as coisas na boca, é legal, porque aí não tem nenhum problema, né, de intoxicação. Ou para trabalhar, de repente, com um idoso com demência, também pelo mesmo problema, porque às vezes eles levam as coisas à boca, então não tem nenhum problema, nenhum risco. E na internet também tem várias receitas dessas tintas. O ditado colorido é uma atividade que eu gosto muito para fazer tanto com os idosos, com os adultos e com as crianças. Eu coloquei duas imagens aqui, mas tem na internet. Então, eu coloquei uma imagem que é de 1 a 100 e a outra que é de 100 a 199. Essa atividade também pode ser feita com letras, quando você for fazer, você pode fazer assim, por exemplo, o resultado de 50 mais 50 é amarelo. Então, 100, o número 100 é pintado de amarelo, né? Ou você só vai editando, número 1, né, no caso do carro, verde, 11, 12, verde, 21, 22, 23, verde. Também trabalha as capacidades atencionais, o foco, a percepção visual, raciocínio, atenção, várias funções cognitivas nessa atividade. Eles gostam bastante, porque aí no final eles descobrem qual era a figura. E na internet tem várias figuras do ditado colorido. Tem algumas figuras mais fáceis. Tem a flor é muito fácil, a borboleta tem uma casinha que é muito fácil. Vocês também podem pegar a figura e não fazer ela inteira, por exemplo, do carro, não precisa fazer a rua
e a árvore pode fazer só o carrinho, né? O leão pode fazer só a cabecinha. Então, vocês vão vendo, de acordo com a capacidade daquela pessoa que vai executar a atividade, o que ela consegue fazer. Aqui eu coloquei a dedonha, que é o stop. Também é muito legal, todo mundo gosta de brincar desse jogo. Eu acho que a maioria das pessoas conhece. Esse daqui é assim: a gente sorteia uma letra, e aí, com essa letra, todo mundo tem que escrever o nome. Então, por exemplo, letra A, nome, Ana, animal, anta, objeto, anel, CEP. O CEP pode ser uma cidade, um estado ou um país. Americana, cor amarelo, fruta, amora, marcas. E agora, marca eu não sei. Mas a gente coloca alguma coisa. Normalmente, eu nunca joguei com marcas, na verdade. A gente sempre coloca assim um adjetivo. Tem um jeito de jogar que a gente coloca minha sogra é, né? Que fica engraçado. Esses dias eu fiz também com um grupo de amigos, a gente colocou qualidades, né? Coisas para um mundo bem melhor. Então a gente pode também trabalhar várias coisas com essa brincadeira, tá? No final, assim, se só uma pessoa colocou o nome, por exemplo, Ana, só eu coloquei, eu fiz 10 pontos. Se mais alguém colocou, é 5 pontos para cada um. No final, a gente soma todos os pontos e vê quem ganhou. Aqui, antes de falar dessa aqui, eu vou mostrar para vocês no vídeo algumas atividades que eu tenho aqui no consultório que eu acho legal. Alguém tem alguma pergunta? Põe aqui para mim, Aline. Põe aqui, por favor. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, tá, gente? Aqui, acho que vai dar para vocês enxergarem. Tem uma fichinha que eu coloquei, na verdade, assim, né? Acho que não sei como fica melhor para vocês. Tá ao contrário para mim, então tá certo. Tanto mais 8 é igual a tanto. Então, por exemplo, 8 mais 8 é igual a 16. Aí o resultado, ou aqui também pus uma multiplicação, por exemplo, 5 vezes 10 igual a 50. Tem milhares de fichas aqui com resultados. Tem subtração, multiplicação, adição. Tem fichinha que eu coloco assim. Tá? Então, aí o que eu uso para dar o resultado? Que é uma atividade bem legal, essa daqui. Eu fiz em folhas coloridas, assim. Pode ser folha de sulfite, é que eu fiz nessa que ficou um pouquinho mais grossinha. Fica mais fácil para eles manusearem. Aí eu uso essas notinhas, sabe, de dinheiro, que eles têm que aprender a somar, multiplicar, subtrair. Ou eu uso o baralho, tá? Daí eles vão colocando. Por exemplo, assim, eles têm que colocar 10 mais 2 igual a 12. Ou com o baralho é a carta 10 e a carta 2. Lívia, Oi. nós temos uma pergunta aqui pelo YouTube da Vanessa.
Ela pergunta assim: como você está utilizando as atividades terapêuticas em atendimentos online, visto esse período de pandemia? Você está tendo essa experiência? Eu estou tendo, sim. Para muitos pacientes, eu estou entregando as atividades na casa deles, né? Eu tenho uma pessoa que faz essas entregas para mim, e depois, se é atividade, por exemplo, escrita, é que depende muito de que atividade é. Mas tem outros que também eu combino com os pais do material que eu vou utilizar, e aí a gente constrói esse jogo, essa atividade, e aí essa criança ou esse adulto, esse idoso, faz na casa dele. Ou também eu peço para entregar esse material para que seja feita essa construção, né? Eu tenho feito assim, não sei se alguém tem tido mais alguma ideia. Você também é terapeuta, Vanessa? Ou é pedagoga? Tem alguém tendo essa experiência que também queira compartilhar? Ó, eu vou continuando aqui enquanto vocês vão me respondendo também. Também esses cortadores de biscoito, que também são legais, acho que não está dando para ver, são legais para as crianças brincarem com as massinhas, né? Também é um recurso para ser utilizado. Esse daqui é um que eu fiz, que eu até coloquei a imagem lá no exemplo. Ó, fiz de canetinha na folha sulfite, e aí tem que colocar o palitinho igual aqui na sequência, tá? Esse daqui também é fácil, dá para vocês fazerem. Esse também, para usar com criança, com adulto, com idoso. Esse jogo da velha que eu fiz, olha, eu fiz com um EVA em círculo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Essa aula, na verdade, a gente tinha pensado em fazer uma oficina, então a gente ia fazer várias coisas juntos, né? Mas, infelizmente, não deu por conta da pandemia. Mas a gente pode fazer mais para frente. Então, eu fiz o EVA em círculo e tampinha de suco. Eu colei o EVA do outro lado, né? O rosa e o azul, para fazer o jogo da velha. Esse aqui, ele tem várias peças, que também é um jogo da memória. Eu uso ele de várias formas, na verdade. Eu uso como jogo da memória, que a pessoa tem que achar a outra metade. E uso como, eu deixo ele espalhado mesmo na mesa para a pessoa ir achando a outra metade, sem ter que virar a carta e descobrir o lugar. Porque ele tem bastante cartinhas impressas aqui que eu imprimi. Também é uma ideia, a criança pode fazer desenhos, recortar na metade e a gente tem que achar outra metade, tá? Essas raquetes são muito legais e também uso com criança, com idoso, com adulto, tá? É pra cá. É que, gente, toda hora eu tô assim, porque a minha imagem tá do lado, mas eu esqueço que é no meio a câmera. Esse aqui, a gente pode encher uma bexiga e ir brincando com a criança ou com o idoso, com o adulto,
Por exemplo, cada um que bater na bexiga tem que falar um adjetivo, uma fruta, o nome de uma cidade, não pode repetir, tá? Então, também trabalha coordenação motora, trabalha força, trabalha memória, raciocínio. Então, pode trabalhar, fazer, por exemplo, tem que fazer conta. Cada vez que eu jogar para você, eu falo 2 mais 2, você tem que bater e dar resposta. Então, são várias coisas que a gente pode trabalhar com essa atividade. Tem esse daqui, deixa eu ver se eu consigo segurar ele montado para eu mostrar para vocês. Esse, ó, é bem simples. Tá vendo? Dá para entender, acho, mais ou menos, né? É de EVA também eu fiz, mas pode ser papel, pode ser pintado na folha sulfite, para a pessoa montar esse quadrado. Eu tenho essas cartinhas aqui, também para trabalhar horas. Ó. Também tem que ir achando os pares, também são bem legais. Não precisa. Essa areia aqui também é bem legal para trabalhar de sensibilização. As crianças gostam bastante. E ela não é caro, né? Ela custa, ó, eu paguei R$12. Em papelaria tem. As crianças usam bastante. Na internet também tem algumas receitas dela, mas eu nunca fiz dessa areia de modelar. Eu comprei pronta já, então não sei se as receitas são boas, mas na internet tem muitas receitas. Esse lápis aqui, ele é bem legal para criança pequena. Acho que todo mundo já viu, vende na feira, né? Porque ele é grosso. Então, a criança que ainda não tem uma coordenação motora muito boa, é legal a gente utilizar o lápis mais grosso. Às vezes, a pessoa que tem tremor, usar alguma coisa mais pesada. Também tem esse giz de cera que é bem grosso, que é para criança também. Ó, meu primeiro giz de cera. Ele é bem grosso, tá vendo? Também facilita a apreensão, a criança consegue segurar melhor, né? As crianças pequenininhas, é muito importante que a gente pense nessas adaptações para elas. Esse aqui é um jogo de associações, então, assim, deixa eu achar aqui uma cartinha para mostrar. Que vocês podem fazer também, pegando figuras da internet. Então, ó, o médico com a maleta, né, o estetoscópio. Então, a criança tem que ir fazendo a associação. Ó, a cabeleireira com o secador, a tesoura e o pentinho. Então, é um jogo também que é bem legal e que dá para a gente ir pegando imagens na internet e fazendo, né? A gente não precisa sempre estar comprando jogos e brinquedos. E o legal é que dá para a criança participar, né? De repente, imprime figuras preto e branco, aí a criança vai pintando. É legal a criança participar. Sim. Esse daqui, esse saco aqui, também é bem legal. As crianças gostam, os idosos também gostam. Nesse saco tem um monte de objetos, sabe que a gente compra em casa de festa, assim?
não sei se pode falar loja, assim, acho que pode, né, Ana? Pode sim. Eu comprei, na verdade, essas daqui eu não comprei aqui, eu comprei no Rio de Janeiro, mas aqui vocês podem achar na Arroba, essas lojas que tem coisas de festa. E aí tem várias coisinhas, sabe, que a gente põe em saquinho surpresa, ó, no Xing Ling deve ter também. Então tem vários objetos. Eles vão pegando, tem muita coisa, nem dá para eu mostrar tudo para vocês, porque tem muita coisa aqui nessa sacolinha. Eles vão pegando e aí tem que ir inventando a história, né? De acordo com cada objeto que vai tirando. Isso daí a gente faz em grupo, dá para fazer em família. Tem um monte de coisa aqui, tá? Ou vocês podem pegar objetos da casa de vocês mesmo, não precisa comprar, né? As crianças têm tantos brinquedos, dá para a gente ir colocando numa sacolinha e ir fazendo a brincadeira. E aí eu tenho alguns outros recursos aqui que eu gosto bastante também. Deixa eu mostrar esse aqui primeiro, que foi eu que fiz, que também deve ter no Google, que é, ó, eu recortei várias peças de EVA. Esse daqui é para a pessoa formar um retângulo com essas peças. Então, esse aqui, por exemplo, eu mandei para os pacientes, né, o molde na folha de sulfite e mandei os retalhos de EVA para eles recortarem e aí a gente fez juntos também. E aí aqui tem alguns jogos da ENSM, que também tem no Instagram, tá? É E de elefante, N de navio, S de saúde, M de mental, que é estimulação neurocognitiva e saúde mental. Então, ó, são as metades, né? O paciente tem que encontrar e unir as metades. Esse eu também coloco as peças assim na mesa, e aí a criança ou o idoso tem que achar e só unir, ou a gente faz também de. Ah, eu acabei de jogo da memória. Também já usei dessas duas formas. Esse daqui também é um jogo da ENSM, que é bem legal, que chama Pareando as Cores. Ó, pareando as cores, não sei se dá para vocês enxergarem. Então, os jogadores têm que pegar as cartinhas e parear os círculos de cores. Ele tem o fundo, né, na mesma linha, o fundo é igual, é a mesma cor, só que eu não falo essa regra para dificultar um pouco mais, eu só falo que eles têm que colocar de 4 em 4, então eles têm que formar 5 fileiras e quatro colunas. Tá? Aqui tem o nome da marca, que é da ENSM. Tá? Então, eles têm que deixar assim, retinhas aqui, eles têm que ir colocando uma do lado da outra e formando as fileiras e as colunas. Esse recurso é bem legal e dá para vocês também fazerem esse jogo em casa, com papel, EVA, né? Não precisa também comprar. É que é legal. Esse daqui é um Tangram, né? Que eu coloquei um exemplo para vocês lá nos slides. Ele tem 4 pecinhas de madeira. Deixa eu ver se eu consigo montar e mostrar para vocês. Aí, vocês têm que montar uma letra T com ele. Acho que, deixa eu ver se eu vou conseguir segurar. É difícil, os adultos também gostam bastante desse jogo, os idosos. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Acho que eu vou. Ó, tem que formar uma letra T. Né?
Também é bem legal esse jogo. Vocês podem encontrar. Esse outro eu acho bem legal. Também é dessa marca aqui, da NSM, que chama Laçando os Dedos. Ele tem as cartinhas, né? E aí, a pessoa que está jogando, ela tem que ver se a mão do lado esquerdo, que elástico que é primeiro, o elástico que é depois, qual que é em cima, qual baixo, que dedos que a carta está pedindo para ser colocado o elástico. Então, trabalha lá a motora, força, tá? E aí, tem uma caixa de elásticos, de vários tamanhos, tem grandes e pequeninos. E a mãozinha de MDF. Acho que dá para vocês verem, né? Também dá para ver. Acho que é basicamente isso. Tem um joguinho que é bem legal para fazer, que ele começa a história, né? Começa a falar a história, que é dos jogos da Gabi. E aí a pessoa tem que continuar aquela história. E isso dá para vocês fazerem também, vocês falarem em roda, né? A família inteira, aí a outra pessoa continua, depois a outra pessoa dá continuidade, também é bem legal. Pode fazer, tá, gente? E aqui eu coloquei para vocês, deixa eu tentar abrir aqui. Algumas razões para a gente procurar um terapeuta ocupacional. Então, o terapeuta ocupacional, ele enfatiza o potencial do indivíduo. Então, a gente não enxerga as limitações. É claro que a gente vai trabalhar para que aquela pessoa consiga conviver com aquela limitação ou que ela supere aquilo, né? Mas a gente enfatiza no potencial que essa criança, que esse adulto, esse idoso, esse adolescente tem. Então, a gente facilita a reabilitação das pessoas que têm alguma desvantagem funcional, sejam elas físicas, psíquicas, sociais, emocionais, tá? Então, a gente enfatiza e facilita a reabilitação dessas pessoas. Busca manter, promover e recuperar a saúde e inclusão social com prescrição e confecção de tecnologias assistivas. Então, sempre, por exemplo, uma pessoa precisa de uma cadeira de rodas. Quem faz a prescrição, e isso muitas pessoas não sabem, mas quem faz a prescrição dessa cadeira de rodas e as adaptações é o terapeuta ocupacional. E é o único profissional que pode fazer isso e que tem condições para isso, né? Que tem o conhecimento para fazer essa prescrição, para fazer as adaptações dessa cadeira de rodas, é o terapeuta ocupacional. A pessoa precisa de uma órtese, né? Que é aquela tala, por exemplo, para a mão, para o membro superior. O profissional que pode fazer e que tem o conhecimento para isso é o terapeuta ocupacional. Precisa de alguma adaptação, não consegue segurar o talher, não consegue segurar a caneta. Quem faz essa adaptação é o terapeuta ocupacional. Tá? Busca integrar o indivíduo que apresenta deficiência ou limitações para uma melhor independência. O principal objetivo sempre será trazer os verbos para o presente, trocando o fazia por faz, o podia por pode e o estava por está. Então, o terapeuta ocupacional busca sempre que esse indivíduo seja o mais autônomo e independente possível, tá? Então, a gente não atende apenas crianças, a gente atende adultos e idosos,
contribuímos para a construção da autonomia e independência através das potencialidades do cliente. Então, autonomia é você poder falar e escolher, fazer escolhas, né? Então, eu quero colocar esse lenço hoje, né? Independência é eu conseguir ir lá, pegar e colocar esse lenço. Então, é importante que o sujeito ele seja autônomo e ele seja independente, que ele consiga fazer escolha, tá? Então, isso a gente sempre trabalha e por isso que a gente pega tanto no pé, às vezes, dos pais ou dos cuidadores, o quanto é importante que, lógico, se ele precisar de algum auxílio, a gente vai auxiliar, mas não fazer por ele, tá? A gente sempre tenta deixar que o sujeito faça. Não atendemos apenas quem tem dificuldades, trabalhamos de forma preventiva na manutenção da saúde. O terapeuta ocupacional é o profissional especializado na função. Nosso diferencial é um atendimento individualizado, focado nas dificuldades e principais queixas dos clientes. Então, gente, acho que é isso, né? Eu queria agradecer a vocês. Eu queria deixar meu contato, acho que não tem problema, né, Ana? Se alguém tiver alguma dúvida, se quiserem conhecer melhor meu trabalho, me seguir nas redes sociais, né, no Facebook ou no Instagram, minha página é Terapeuta Lívia Baltieri, e eu vou ter todo o prazer, né, de responder, de tirar as dúvidas de vocês. O meu WhatsApp é o 19 98133 3381, tá? É 19 98133 3381. Se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Agradeço muito a Escola do Legislativo por mais esse convite. Espero ter me saído bem, é a primeira vez que eu faço isso, né, pelo Zoom. Eu sempre estou presencialmente aí na escola. Gosto muito sempre de participar aí com vocês. E agradeço essa oportunidade, né, de fazer pela primeira vez a aula dessa maneira. Obrigada. Lívia, Se alguém tiver alguma pergunta também, estou à disposição para responder. no YouTube foi perguntado qual o site do ENSM. Existe um site ou só procurar no Google que a pessoa encontra? Tá. Pelo Instagram. Tem no Instagram também. É ENSM, de estimulação neurocognitiva e saúde mental. Tá? Se alguém também tiver alguma dificuldade para encontrar, quiser me mandar uma mensagem pelo Instagram, eu também tiro o print e envio a página. Legal, acho que ficou bem esclarecido, mas de qualquer forma coloquei o seu contato também, se o pessoal tiver dúvida, acho que pode conversar direto com você, né? Agradecer, Lívia, por essa parceria, pela disponibilidade em fazer nesse formato online. Temos vários profissionais aqui da educação, pais também, eu acredito que todo mundo aí saiu com bastante ideia criativa para tá adotando, não só na pandemia, mas ao longo da vida da criança, né? Porque, como você disse, Sim. É muito importante esse brincar durante a infância. Sim, a gente pensou nisso, na verdade, a gente já tinha pensado desde o começo do ano nessa aula, né, que ia ser feita de forma presencial, mas por isso mesmo, porque são coisas importantes para a gente fazer, não só por conta da pandemia, mas no dia a dia mesmo. Sim, com certeza. Temos várias mensagens parabenizando você pelo conteúdo, realmente foi muito didático, acrescentou bastante, e fica aí o convite para as próximas, né, para próximas palestras. Em setembro a gente vai fazer mais uma sobre Alzheimer, e para você e quem estiver nos assistindo, se quiser apresentar propostas de palestras também, a escola está aberta.
pode entrar em contato conosco. Ótimo. E em outubro, né, se vocês quiserem, tiver disponibilidade, a gente pode fazer uma sobre os transtornos de aprendizagem, né? Pensando no mês das crianças, dos professores, a gente pode pensar em alguma coisa voltada à educação. Ah, que bacana. Vamos planejar isso. Ótimo, muito obrigada, Susana. Só dar um recadinho, pessoal, a gente vai enviar agora para vocês um link do questionário, por favor, respondam dentro do período estabelecido. Após isso, nós enviaremos o certificado junto com o material que a Lívia vai disponibilizar. Tá? E o vídeo vai ficar gravado no YouTube, quem quiser rever, compartilhar. Nós também temos o Instagram da escola, Escola do Legislativo Pira, onde vocês podem ficar sabendo com mais rapidez sobre os cursos da escola, acessem nossos sites e aproveitem as próximas palestras que estão por vir. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e até o próximo encontro. Tchau, Lívia. Tchau, obrigada a todos.